Olá pessoal, eu sou a Magali Brito e este é o meu canal Seguindo os Rastros. Aqui, 2 vezes por semana, eu conto casos criminais reais que acontecem pelo mundo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de informação, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal e também ativa os sininhos das notificações. Daí, sempre que eu soltar um vídeo novo, o YouTube te sinaliza. Também não esquece de deixar o like se você gostou desse conteúdo. Vamos ao caso de hoje. O caso de hoje aconteceu em Portugal e chocou o país. Aconteceu na cidade de Beja, onde o Francisco Esperança, ele era um cidadão comum, trabalhava no banco e ele, uma madrugada, assassinou sua esposa, sua filha e sua neta com uma espada, causando uma grande comoção na cidade. Fica aqui comigo que eu vou contar para vocês como tudo aconteceu. Em 2012, estava o Francisco, personagem central desse caso, com 59 anos de idade. Ele era casado com a Bem-vinda, ela tinha 53 anos. Eles tinham uma filha, a Kátia, de 28 anos, e uma neta de 4 anos de idade, chamada Maria. É dito que o Francisco e a Bem-vinda se conheceram muito jovem, quando estudaram juntos na mesma escola. Ao longo dos anos, eles se casaram e formaram uma família. Eles moravam numa casa confortável na cidade de Beja, em Portugal, e o Francisco sempre se esforçou para dar uma vida confortável para a sua família. Era um bom pai, porém, quando ele fazia uso de bebidas alcoólicas, o seu comportamento mudava e ele ficava muito agressivo. O Francisco trabalhou mais de 20 anos no banco e, aproveitando-se do cargo de confiança que ocupava, ele fez um desfalque de 50 mil euros e ele foi preso por esse crime. E lá na prisão ele estudou o direito, mas é dito que ele nunca exerceu a profissão. O dinheiro do desfalque nunca foi recuperado. É dito que a Bem-vinda era ambiciosa, tinha mania de grandeza e gostava de manter as aparências. Ela era responsável pelas finanças da família, então ela e o Francisco fizeram um acordo onde a Bem-vinda aceitou se divorciar para manter no nome dela os bens da família, mas quando o Francisco saísse da cadeia, iriam viver sob o mesmo teto, continuariam a família perfeita. Quando Francisco saiu da prisão, ele comprou uma loja de roupas para sua esposa Bem-vinda. Essa loja ficava no centro de Beja. Ele também fez uma reforma, ampliando, colocando uma seção de roupas masculinas. Em frente à loja havia uma pastelaria que o casal costumava frequentar sempre. O Francisco costumava sentar-se perto do balcão e pedia o café e o jornal. E a Bem-vinda, ela sentava-se numa mesa perto do balcão e às vezes também ficava conversando com as amigas. O casal era bastante conhecido na cidade. Era visto como uma família comum e feliz. A Kátia era uma jovem bonita, ela gostava de sair com seus amigos e frequentar os cafés de Beja. Contudo, houve um período em que ela havia tentado tirar a própria vida. Então, quando a Maria tinha 1 ano, numa discussão acalorada entre o casal, o Thomas exigiu que fizesse o exame de DNA e o resultado do exame confirmou as suspeitas dele de que ele não era o pai da Maria. O Thomas se afastou da vida delas para sempre. A Kátia tentou se manter em Lisboa com a filha, mas acabou sendo demitida do emprego e voltou para morar na casa dos pais em Beja. Em Beja, quando alguém questionava sobre o pai da Maria, a família respondia que o Thomas era o pai, que ele inclusive pagava a pensão da menina e que ele havia viajado para Angola.
É dito que na cidade corria o boato que a Maria era, na verdade, filha do seu avô Francisco. Ela seria resultado de um caso de incesto. No entanto, nada disso foi assumido ou provado pela família. A Bem-vinda sempre negou isso. É dito que pai e filha sempre foram muito próximos e o Francisco recebeu muito bem a filha e a neta de volta em casa. Em Beja, Kátia trabalhou numa loja de decorações e também numa seguradora. E nessa seguradora, ela desviou cerca de 6.000 euros. Nessa altura, Kátia decidiu tentar pôr termo à própria vida e se jogou do segundo andar da casa. Ela teve fraturas nas pernas e precisou ficar internada por vários meses no hospital em Lisboa. Francisco pagou o dinheiro que a filha teria desviado e deu todo o apoio no longo tempo que foi a sua recuperação. É dito que no período que esteve internada no hospital em Lisboa, a Kátia conheceu um rapaz de nome Pedro. Eles namoravam e, apesar do romance um tanto conturbado, ele despertou o interesse de querer casar com ela, porém exigia saber quem era o pai da filha, o que a Kátia sempre recusava a revelar. No início de fevereiro de 2012, a loja de roupas que eles tinham já contava então com 20 anos de existência e estava passando por sérios problemas com a queda nas vendas. Nas últimas semanas, Bem-vinda andava muito nervosa e fumava muito, preocupada também com a saúde do marido e sempre atenta para que ele não bebesse escondido, pois ele havia lutado com câncer nos intestinos e ele já havia sido operado 2 vezes e estava passando por quimioterapia. Porém, ele sempre dava um jeito de beber e essa situação se agravou após a segunda tentativa da sua filha em tirar a própria vida. No dia 8 de fevereiro de 2012, Francisco Esperança esperou que todos estivessem dormindo e na madrugada ele se levantou, pegou uma espada e golpeou o pescoço da esposa que dormia ao seu lado com tanta fúria que praticamente separou a cabeça do corpo. Em seguida, dirigiu-se até o quarto da filha, onde ela dormia com a sua neta. A Kátia acorda, levanta o corpo e recebe o primeiro golpe no pescoço. Ela ainda tenta proteger a Maria com o corpo, mas o pai a golpeia mais vezes. Então, ele se volta para a neta e começou a golpeá-la com a espada, ignorando os gritos da neta. Todas as vítimas tinham golpes muito profundos no pescoço e haviam ferimentos de defesa nos braços. Até mesmo a pequena Maria, ferimentos que mostravam que ela havia tentado defender-se do avô. Após matar as mulheres da casa, o Francisco matou os animais de estimação da família, um cachorro e um gatinho. Pela manhã, o Francisco vai à escola da Maria para avisar que a neta estaria fora por um tempo. Também avisou na loja que a Bem-vinda tinha viajado e não iria trabalhar. Ninguém suspeitou de nada. Até que o Pedro, o namorado da Kátia, tenta falar com a namorada insistentemente e estranha a falta de notícias. Então, ele decide procurar a polícia lá em Lisboa. Ele fala que não está conseguindo falar com a namorada. Então, a polícia liga para o Francisco e o Francisco os tranquiliza, dizendo que a família foi passar uma temporada em Lisboa. Os policiais acreditam na mentira de Francisco, mas o Pedro não. Então, no dia 13 de fevereiro de 2012, o Pedro viaja até Beja, vai até a casa rondar e quando ele se aproxima, ele sente um odor estranho e ele percebeu que algo não estava bem. Então, ele informou a polícia da cidade que foram até a casa. Chegando lá, o Francisco recusou-se a deixar os policiais entrarem. Então, a residência foi cercada e após 3 horas, o Francisco abre a porta e sai sem camisa, visivelmente alterado. Quando a polícia entra na casa, eles ficam
completamente chocados com a cena de carnificina que encontram. As paredes dos quartos estavam sujas de sangue e os corpos estavam na cama, ainda usavam pijamas. Informou que as vítimas tinham várias lesões na cabeça e no pescoço e também apresentavam ferimentos de defesa nos braços e nas mãos. Há dias que ele convivia com os cadáveres apodrecendo em sua casa. No seu depoimento, o Francisco falou sobre os motivos que o levaram a esse crime. Ele disse que as dívidas de 300 mil euros que a família havia contraído junto aos bancos e que não conseguiria pagar. Também falou que matou a filha Kátia por ela ser uma pessoa desequilibrada que já tinha tentado suicídio. Francisco disse que ele era uma filha mentirosa, compulsiva e que nunca lhe havia dado qualquer tipo de alegria. E disse também que matou a neta porque ela ficaria sozinha e iria sofrer muito sem ter ninguém para cuidar dela. Durante o interrogatório, ele não mostrou arrependimento. Francisco disse que, apesar de ter uma arma de fogo, ele usou uma espada para não fazer barulho e não chamar a atenção dos vizinhos. Quando foi perguntado sobre a paternidade da neta, o Francisco Esperança manteve-se em silêncio, limitando-se a olhar para baixo. Francisco Esperança foi enviado para a prisão em Lisboa e poucos dias após, ele se suicidou utilizando os lençóis da cama. Então, pessoal, esse foi o caso de hoje. Se vocês gostarem, deixe o seu like. Eu vejo vocês em breve. Tchauzinho!